Então, dá até pena de pensar que muita gente acredita que Thiago Leifert, Tadeu Schmidt revolucionaram a maneira com que se fala no jornalismo esportivo. Precisam pesquisar, precisam estudar. Há mais ou menos 40 anos, Silvio Luiz revolucionou o jornalismo esportivo do país. 40 Silvio, anos, né? não 40 anos? Quantos? Ah, por aí. Você sabe que quando eu leio essas coisas aí, eu dou risada, né? Eu dou risada, mas não digo que fui eu. Eu deixo eles procurarem. O quanto você foi injustiçado, Silvio? Assim, em termos da sua importância para o jornalismo esportivo brasileiro e hoje o que você está vendo, essa revolução, entre aspas, que você já fez há 40 anos. Como é que você encara? Não é como encarar, entendeu? O mundo tem que evoluir. Todos os setores de atividade humana você tem que evoluir. Mas você já é evoluído há 40 anos. É por isso que eu dou risada hoje. Quando o cara faz uma coisa, que eu já fiz, eu fico pensando entre mim. Porra, mas eu fiz esse negócio, será que o cara está me imitando, porra? Não é imitação. Eles procuram se adaptar a uma linguagem que eles não conheciam. Porque se eles conhecessem, não fariam. Entendo. E como você acha que o esporte deve ser transmitido para as pessoas? O esporte, você como um dos maiores narradores de todos os tempos do Brasil. Depende para que veículo você está transmitindo. Por exemplo, No rádio, você tem que dar toda a emoção que o ouvinte cria na casa dele. Falar, entendeu? Na televisão, você tem a imagem que te ajuda. Entendeu? Ela é grande amiga sua. Você não pode brigar com ela. e você é o rei, você briga com. Você foi o primeiro cara a pensar, poxa, eu não vou narrar o gol, porque a pessoa viu. É isso. Exato. Para que eu vou narrar o gol? Eu acho que a pessoa está vendo a televisão, ela está vendo. Eu não preciso acordar ela. Eu tenho que dar uma informação jornalística para ela. Então, quem fez o gol, que hora fez o gol, quem foi que fez o gol, entendeu? Isso aí, a imagem me ajuda. Por isso que eu falo que... E ainda tem que identificar. Quando você encontra um diretor de TV bom, que faz com que o câmera acompanhe o cara que fez, você vai lá, e foi ele. Por que foi ele? Porque a câmera está mostrando o cara que fez o gol. E falava assim, foi ele, olha ele aí. Então, se você não se... se você não for muito amigo da imagem, se você não souber usar a imagem, ela te derruba. Por que eu preciso falar que a bola está na grande área, que o cara subiu de cabeça? Tá todo mundo vendo. Está todo mundo vendo, cara. Infelizmente, evidentemente, não é que todo mundo, tem algumas pessoas que, infelizmente, não enxergam mais. E o que é mais difícil para você? No rádio, você puxar pela imaginação das pessoas ou transmitir na TV correndo o risco de ser óbvio? O que é mais difícil? Primeiro, eu nunca serei óbvio na TV, porque eu tenho Sim. ódio de quem é óbvio. Ódio. Eu preferi muito mais a TV. Que você tem que dar velocidade, sabe? Dá mais trabalho você fazer pelo rádio. Dá muito mais trabalho, no meu modo de ver. Sim. Tem cara que não acha. A televisão, a imagem é a tua amiga. E ela te deixar de falar uma opção de coisas. Porque ela fala para você. Entendeu? Entendi. E a internet, qual a diferença? Agora você virou narrador de streaming. Qual a diferença? O que você está Eu fazendo? não sou o melhor narrador de streaming. Eu fiquei muito em dúvida quando a Record me convidou para fazer o streaming junto com o Carioca e com o Bola. Por quê? Por quê? Porque eu queria saber qual é o público do streaming. Que idade tem o público do streaming? Será que tudo aquilo que eu fiz
não iria dar de encontro do streaming, porque o que eu fazia mais, o meu modo de fazer, era uma maneira meia engraçada, meia humorística, entendeu? Falei, pô, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas aí eu me lembrei que o Carioca e o Bola são dois humoristas, entendeu? Eu me lembrei que eu teria muito mais habilidade mesmo, de me encaixar com eles. A minha dúvida era qual é o público de 10 a 12, de 13 a 20, entendeu? De 60 a 80. E qual o retorno que você teve? Que público que você fala, Silvio? Você sabe que o público é muito variado, mas acho que fica naquela faixa dos 35 para frente. Embora você tenha um público também jovem, Sim. a partir dos 15, que é onde o cara começa a pensar em sacanagem, entendeu? E tecnicamente, como é que é narrar para a internet? Qual a diferença? Não tem, Não tem diferença nenhuma? Nenhuma. E tá com dois humoristas do lado? É muito melhor. Mesmo? Você vê, desculpe, o Chico Anísio, grande humorista, foi comentarista. Sim. Só que o comentário dele não era piada. Ele estava comentando sério. O humorista tem que fazer humor. Entendi. Entendeu? Sim. Que é exatamente aquele que o Carioca e o Bola fazem. Mas como é que você viu, como é que você abriu esse caminho e você pôde se mostrar para o mundo, Silvio? Não fui eu que me mostrei para o mundo, foi o mundo que me encontrou. Mas conta, como é que foi? De repente, você virou o primeiro repórter da televisão esportiva do Brasil. Como chegou até isso? Como é que foi essa história, Silvio? Então, a minha mãe, como era garota propaganda, foi trabalhar no Canal 5. Que era a TV Paulista. TV Paulista. Aí o Moacir Pacheco Tocas, que era o narrador, perguntou se eu queria ser repórter. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 15, 16 anos. Mas já era assim, ousado, vou fazer... Eu era muito metido, entendeu? Eu era um cara muito metido, queria sempre chegar em primeiro lugar. E aí o Moacir concordou e pediu para o senhor doutor Silvio Vasconcelos, que era o diretor técnico da TV Paulista, construir. Se alguém tiver o meu livro aí, pode procurar lá. Tem uma fotografia que eu estou entrevistando o Rugilo, um cara que foi goleiro do Palmeiras. Eu estou com uma caixa mais ou menos desse tamanho aqui, que nem uma antena. Né? Aquele foi o primeiro microfone de volante, mas eu não tinha o áudio. Quer dizer, você não ouvia, não sabia nem a transmissão que ele estava falando? Eu não ouvia, não sabia de nada do que ele estava falando. Aí quando ele achava que eu tinha que dar alguma... Não era eu que chamava, não. Eu nunca podia chamar. Que loucura. Estava sempre desligado aqui. O cara que mexia nos botões desligava aqui. Quando ele queria me dar que eu entrasse na transmissão, ele falava, alô, Silvio. E o cara que estava tomando conta dos botões baixava o braço e eu falava. Mas só que eu não sabia se que eu tinha falado e chegava lá em cima. Quando eu vim para a Record... Peraí, só para deixar claro, quando você começou, que ano, Silvio? Isso, mais ou menos. Olha, outro dia eu publiquei no meu Instagram a minha carteira de trabalho. Foi há pouco tempo atrás, assinada, na TV Paulista. Que é? 23 de março de 1952. Nossa. Antes da carteira de trabalho marrom, tinha uma carteira de trabalho vermelha, que era de menor. Silvio, 71 anos de carreira? 71. Tá lá. Só se eles falsificaram. Entendeu? Então, mas você já, quando é repórter, já pretendia virar
narrador? Não. O que você queria da vida? Você foi até ator, né? Por que você... Ah, estão perguntando aqui. Por que Eu você era não deu muito- certo como ator? Eu era um cara muito metido, eu queria conhecer tudo, cara. Tudo. Eu peguei cabo de câmera, eu fiz câmera, entendeu? Eu empurrei carrinho, o dolly, entendeu? Aí o cara falava, "Aí, você quer ser ator?" Eu falei, olha, qual é o problema? Éramos 6. Era Vocês, foi uma novela, Capitão 7 foi, Cela da Morte foi, entendeu? E você era um bom ator ou um canastrão, Silvio? Não, eu não vou dizer que eu era cadastrão. Você mas beijou alguém Hein? em cena? Nada, é Não embora. era nem galã? Não, que galã, porra. Eu era um cara simpático, não era bonito, entendeu? Isso- Se os caras for folhear aí o meu livro, se for folhear a internet, vai atrás fotografia antiga. Mas minha. qual o trabalho mais marcante, mais dramático que você fez nas novelas? Pô, éramos 6. O que você fez? Teve uma cena marcante na sua vida? Eu fiz o Julinho, um dos filhos da... Eu era um dos 6. Sim, mas que cena marcou? Eu que eu não conseguia era quando me mandava chorar. Quando me mandava chorar, Qual que era o truque? Você fazia o quê? hein? Pra chorar. Você fazia o quê? Eu apertava aqui, entendeu? Apertava aqui o quê? O que é aqui? Mordia A boca? o lábio, entendeu? Beliscava. Por exemplo, eu tinha um pouco de dificuldade de decorar. Tanto que naquele filme que eu fiz com o Boleiros 2, tinha uma cena que eu estou de porre sentado aqui, e o cara que ia comer a minha filha estava dançando um tango lá atrás. Né? E eu não conseguia decorar Aí eu peguei o script, preguei numa tapadeira aqui assim. É, isso chama dália, né? No teatro. Não quero, era cola mesmo. Mas a cola Dália é chama quando o dália. cara pega um papel, fica na tua frente com tudo. Dália era, você tinha que esconder o papel do diretor. Sim. Porque o Hugo Giorgetti não gostava que o cara copiasse. Ah, entendi. E eu não conseguia decorar por uma na cabeça, tararararira. E quando ele viu a Dália, ele mandou tirar a Dália, eu fazer. Ele falou assim, quando você não decorar a aula, eu não vou gravar. Eu falei, mano. E aqui atrás tinha um cara querendo comer a Sim. minha filha. Eu vi o filme. E, Você viu o filme? e ficou boa a cena. Ficou boa? Você decorou? Ah, tive que decorar, né? Mas se você me perguntar hoje, eu não sei. Então, mas aí, como que foi do ator para o jornalismo O ator, esportivo? porque eu saía da minha casa, porque chegou um momento que a minha mãe falou para mim assim, você quer estudar ou você quer trabalhar? Falei, eu quero trabalhar. Você não quer estudar mais? Falei, não. Você parou onde? Eu parei aqui no científico. Sim, Mas no foi colegial tudo bem. hoje, né? Hein? Colegial. É, colegial. Aí ela falou, então, tudo bem. A partir de hoje, você está trabalhando, você vai ter salário, não vai? Falei, vou, já tudo acertadinho. Quantos anos? Você tinha uns 15, 16? Por aí, 15, 16 anos. Falei, então, a conta do telefone, a conta do gás, não tinha aluguel, porque graças a Deus, olha a casa dela. Todas as contas, telefone, gás, água, você vai pagar. Falei, então, mas o quê? Eu queria trabalhar. E aí foi. Aí foi assim, entendeu? Eu me lembro que teve um radioteatro lá, o Teleteatro, que eu ia me suicidar andando numa plataforma assim, fora da janela, né? Eu tinha que me atirar. Ué, tudo bem, eu me atiro, mas bota um colchão lá embaixo, porra. Eles queriam que você tirasse onde? Porra, de onde, entendeu? Você já fez coisas absurdas. Mas como é que o jornalismo esportivo? 71 anos de carreira não é fácil de resumir, mas quando é que você engrenou no jornalismo esportivo? Virou essa figura nacional? Foi, na realidade, quando eu vim para a Record. 1900 e? Quando eu saí da TV Paulista,
E vim para a Record, 1952. Eu vi o Corinthians campeão paulista do quarto centenário. 54. Eu acho que eu estava aqui. Você cobriu 54, então? Vi. Você cobriu? Cobri. 54, o Corinthians foi campeão do quarto centenário. Aí depois só em 77, sim. Né? Entendeu? Então, aqui na Record... O que era a Record? A O que Record, era por exemplo, na época? eu era diretor de produção da Record. Então, lá no aeroporto tinha um estúdio que era uma pista de patinação, que depois acabou de ser patinação, virou quadra de showball. Aí tinha o estúdio, aí tinha um outro estúdio onde tinha uma lareira aqui, que o Narciso Vernizzi tinha um quadro ali na frente que ele fazia às 3 horas da tarde, o tempo do dia seguinte, que nunca dava certo. Aí quando eu vejo as mulheres hoje na televisão fazendo a moça do tempo, em São Paulo, não sei o quê, o vento, não sei o quê, eu falei, pô, o coitado do Narciso chegava lá às 3 horas, começava a desenhar a nuvem, não sei o quê. E... Teve a teste do telhado, lembra? Eu cheguei na Record, ela tinha 17 dias de inauguração. 17 dias? Dias de inauguração. E quem me trouxe para a Record foi o Leônidas. Aquele atacante da seleção? O Diamante Negro, que era comentarista na Paulista. E que foi convidado pelo Dr. Paulo para ser comentarista da Record. Entendeu? Aí ele chegou para mim e falou, ô Silvio, eu estou indo para a Record, você não quer ir também? Falei, pô, vamos embora, meu filho. Eu era muito, sabe... Chamou, vai. Chamou, vai. Mas você chegou aqui, você chegou na Record como chefe de produção ou como repórter esportivo já? Eu cheguei como repórter e acabei virando tudo. Entendeu? Porque era uma emissora pequena na época, né? Não, que estava nascendo, né? Tinha aquele videotape de 1 polegada, entendeu? E aí, a dupla, você chegou aí à Copa de 58? Não. Mas você imaginava que o Paulo Machado de Carvalho ia conseguir? Não, não imaginava. Sabia que ele era um tremendo de um dirigente, pelo que ele tinha feito no São Paulo. Vocês tinham proximidade, não? Doutor Paulo era um cara que não tinha porta fechada. Entendeu? Quando você entrava para Miruna 713, tinha a caixa aqui do lado esquerdo, tinha uma escada que você subia. E a primeira pessoa que você via era o doutor Paulo na sala dele, atrás de uma mesa de uns 2,5 km. Ele nunca fechou a porta. Aí eu ia para o meu trabalho lá. Aí eu queria fazer direção de TV. Aí eu comecei a ficar perto do Newton Travesso, que era o campeão. Então eu ficava olhando e tal. E eles começaram a me dar jornal para fazer coisinha fácil, entendeu? Coisinha aqui, uma coisinha, gravar um comercialzinho. Mas eles logo notaram também sua voz, né? Sua voz imponente, forte. Não, a minha voz foi indo junto comigo, entendeu? Foi crescendo com... comigo. Aí comecei a fazer direção de TV, aí o Walter Avancini chegou para mim e falou assim, pô, eu quero que você faça uma novela comigo. Eu falei, Walter, porque eu sabia o que ele queria. O que ele queria? Ele ficava do meu lado e falava assim, põe 50 na 3, põe 100 na 1 e põe 200 na 4. Eu falava, eu não vou fazer isso. O diretor de TV, ele tem que ter gosto para fazer aquilo. Naquela época, depois que inventaram a Zoomar, ficou tudo fácil. Naquela época você tinha que conhecer uma 28, uma 30, uma 50, uma 150, uma 200, entendeu? Tudo isso câmeras, né? As câmeras. Você colocar na câmera, a câmera tinha 4 buracos. Em cada buraco vai uma lente. E dependendo da cena que você fosse fazer,
Você precisava de um mais perto, mais longe. Entendi. Era uma espécie de cinema, entendeu? Só que o Avancini queria ficar do meu lado, ele falava assim, corta para 2. Pega lá na porta. Eu acho que o diretor de TV, quando faz a coisa, ele tem que ter coração para fazer aquilo. Sim. Eu gostava de fazer musical. Ah, entendi. Entendeu? E você fez? Fez. Eu trabalhei com o Miele e o Bosco. Nossa. Eu era diretor de TV do Miele e do Bosco. Porque na Record, quando o programa não ia para o Tuta, que era dona da TV, caía para o Miele e Bosco. Entendeu? Então, fiz programa do Simonal com os dois. Mas então, Silvio, quando é que você virou essa figura importante? Que horas? Cara, Quando? Que marco? O que aconteceu? Eu não me acho um cara importante. Não, mas então, E conhecido. nem me acho um cara que fui importante. Não, você é. E quando você virou conhecido no Brasil? O que aconteceu? Quando? Você acha que na TV ou foi... O que aconteceu? Quando eu saía na rua, ia no supermercado ou num shopping, e o Sim. cara... Olha ele aí, entendeu? Olha, cara... Aí eu passei também a ter com o Leônidas um comentário todo dia às 7 horas da noite. Ah, tá. Entendeu? Então, já é uma bacana. Começamos a ter... Eu fazia também um programa de turf para pegar as barbadas para o seu Tuta, que chamava 7 Dias no Prado. Quando resolveram apostar em você? Você falou, bom, realmente agora minha carreira deslanchou. Foi realmente na Record, quando eu comecei a transmitir Na TV? na TV. Que ano, Silvio? Ah, rapaz. Mais ou menos. Década de Não pergunta para mim, Ses- 50, 60, 60? por aí, vamos lá. Quando eu trabalhei com o Tabajara, eu era repórter. Quando o Tabajara saiu, aí ficou o Eli Coimbra. Eu trabalhei com os 2 melhores repórteres da televisão, o Eli Coimbra e o Flávio Prado, os 2. O teu Dream Team, sua equipe dos sonhos. Você, quem que era o comentarista? Melhor comentarista que você trabalhou, Silvio? Eu só. trabalhei com tantos Não, comentaristas, cara. Fazer a seleção. Trabalhei com o Brandão, trabalhei com o Pedro, trabalhei com o Sérgio Noronha, trabalhei com o... Mais Silvio. Seu Dream Team. Quem é? Os 2 repórteres ali, Coimbra e Flávio Prado. E quem é o grande comentarista? Eu não posso comentar injustiça com ninguém aqui. Ó, você já matou um monte de repórteres. Agora, você já escolheu 2. Pelos que tem hoje, cara. Então, mas tá bom, vai. 2 comentaristas inesquecíveis que você trabalhou junto. Acho que foi esse Oswaldo. Oswaldo Brandão? O melhor dos melhores? Por quê? Por quê, na sua visão? Por quê? Porque era um cara que enxergava o jogo sem meias palavras. É isso, é isso, é isso. Por isso, por isso, por isso. O comentarista, ele tem que dizer por que aconteceu. Então, você quer ver o Neto? Sim. O Neto foi meu comentarista. Como convidado numa Olimpíada que ele estava lá. E o Brasil não ganhou. Então, como ele não ia jogar, porque acho que ele estava suspenso, eu falei, pô, vamos convidar um jogador para ficar comigo aqui? Porque eu acho o seguinte, o narrador, ele não precisa ter conhecimento de tudo. O maior conhecimento que ele tem que ter é a imagem. E o comentarista, um especialista. Porque a dúvida que você tem, ele tira para você. Então, eu não preciso ser um sabichão de todos os esportes. Entendeu? Eu preciso transmitir o esporte com o auxílio da imagem e ter um especialista do meu lado. Judô. Eu não manjo picas de judô, cara. Entendi. Mas, por exemplo, então o estilo do Galvão não combina com você, porque o Galvão, ele narra, comenta... Não. Então, é um estilo diferente. Ele sabe tudo, então. É É um estilo um diferente. estilo completamente diferente. Agora, Silvio, é um bordão, mas mais um bordão. Todo mundo faz. Quem te entrevista pergunta como nasceram os bordões, por quê,
Quem te deu espaço para falar daquela maneira, quando a narração era quase respeitosa? Com referência ao bordão, se você perguntar para mim, eu não sei como eles vieram. Não sei. Te juro por Deus que eu não sei. Talvez deve ter na minha cabeça alguma coisa, quando eu era muito moleque, que a minha mãe falava para mim, entendeu? Eles falavam o quê, por exemplo? Por exemplo, se eu chegasse tarde em casa, ela dizia, o que você vai dizer quando chegar em casa? E você, entendeu? Sim. Deve ter ficado na minha memória certas broncas que eu tomei. Bom, quem tinha barba de profeta na sua casa, então? Quem tinha barba de profeta? Isso aí eu posso ter visto em algum desenho que eu já assisti. Por exemplo, quando é que eu descobri que a bola ia no fundo do gol e balançava o capim? Estava atrás do gol? Não. Repórter, não? Tinha uma música que falava capim, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas no fundo do gol tem capim. Eu posso jogar isso. Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol. Uma vez eu estava transmitindo um jogo que era grama artificial, um sul-americano desses aí, e o cara mandou uma mensagem. Pô, Silvio, lá não tem capim. Grama artificial. Aí eu respondi no ar, falei, balançou a grama artificial do fundo do gol. Agora, da receita de bolo, é quando o jogo está muito chato, é isso? Você descobriu o caminho para não ficar perdendo tempo? Ó, bola no meio de campo, bola no meio de campo, é isso? Foi mais ou menos isso. Quando foi, Silvio? Tenta lembrar, Silvio, por favor. Cara, foi na Record isso aí. Mas você lembra, por acaso, um jogo? Não. Ou... Não sei que jogo que foi, não sei que eu tenho a memória de elefante, pô. Eu não lembro. Mas e quando que você viu que deu certo? Aí eu vou. Quem falou? Quem falou para você que estava dando certo? Não sei se foi Ninguém gritou, você tá louco dando receita? Não sei se foi o... Não foi cara na televisão, não. Ah. Foi um cara de fora da televisão, acho que foi o Flávio Rico. Falou, aquele negócio de bolo, aquele negócio de receita deu certo, viu? Experimenta fazer mais vezes. Não é experimentar fazer. Ela tem que se adaptar ao momento. Quando o jogo tá bom, lá e cá, tá, não precisa, ele tá jogando. Mas nem quando ele tá enchendo o saco. Acho que sabe que nós vamos fazer um bolo agora. O que é que vocês acham de fazer um bolo? Hein? Vamos lá então, vamos tomar nota aí. Vamos lá, meio quilo de farinha, 3 ovos, ia dando aos poucos. E os caras achavam engraçado aquilo. Sim. Falavam, por que será que esse vagabundo aí está dando receita de bolo? Até eles, depois de um certo tempo, acabaram entendendo por que dava receita de bolo. Entendeu? Porque o jogo estava ruim. E Silvio, você sempre sincero como você é, você nunca teve problema entrevistando o jogador? Como é que foi a sua passagem como repórter? Teve alguma situação pitoresca, interessante? Como repórter? Repórter, não. Nunca tive, mas como narrador tive o negócio do Edmundo. Animal? O que foi? O que ele ficou? Você se lembra? Que teve um Palmeiras, não sei quanto, lá que ele começou, veio assim, por exemplo, uma semana antes, ele tinha dado um pontapé em todo mundo, não me lembro que jogo, minha cabeça está ficando... Que ele deu um pontapé lá no Equador, no câmera, não? Não, isso foi depois. Aquela foi outra. Aquele que ele brigou com o Juninho do São Paulo, que ele saiu brigando, dando soco no Juninho? Bom, pode ser. Fizeram uma homenagem, soltaram o pombo para a tranquilidade do futebol mundial. E o Edmundo estava no rolo. Então, como... abrindo um parênteses, quem chamou ele de animal foi o Osmar. Aí eu falei, tá vendo? Esse cara que está aí foi o cara que nós soltamos pombo no ano passado. É isso aí que ele é. É um capajeste, eu falei. É um capajeste. E aí, você se arrepende? Eu não me arrependo, porque depois disso,
criou-se, evidentemente, uma animosidade. Ele disse que ia me processar, mas não me processou. E nós fomos fazer um jogo no Equador. No Equador, ele foi expulso. E ele, ao ser expulso, chutou a câmera de um rapaz que estava lá fazendo o trabalho dele. Só que nós estávamos no mesmo hotel do Edmundo. Entendeu? Aí o Eli Coimbra era muito amigo dele. Eu falei, eu estava me sentindo incomodado com aquilo. Eu falei, Eli, você que é amigo dele aí? Fala para ele o seguinte, eu tenho um filho da idade dele. Eu sei o que é isso aí. Se ele quiser acabar com a palhaçada, a gente resolve. Aí ele foi e falou, ele não quer falar com você. Eu falei, tudo bem, não há problema nenhum. Ele continua sendo o cafajeste. E agora aumentou um pouco mais pela resposta que ele deu para você. Entendeu? E ficou essa inimizade, a única inimizade que você teve, assim, com o jogador? Deixa eu ver se eu tenho. Acho que foi a única. Única. E por que você decidiu ser árbitro de futebol? Eu era repórter nessa época da Rádio Bandeirantes. E tinha um colega nosso, Éter Rodrigues, chegou a conhecer. Sim, sim. Eu falei, Éter, vamos fazer uma coisa, vamos fazer esse curso de arbitragem para a gente se enfiar no meio dos caras e ver quem é que está roubando. Naquela época, todo mundo falava... Aquilo era um escândalo. Era um escândalo. Era um escândalo. E aí nós vamos fazer o curso. Professor Flávio Azetti, regras, e professor Álvaro Paz Leme, não era a filosofia do jogo, não era. Ou você redigir um relatório e tal. Fizemos o curso, os dois juntos na federação, e passamos com 9,9 os dois. Aí, falei, vamos embora, Éter, vamos embora. Mas não, a gente não, eu pelo menos, continuei no emprego que eu estava, que era a Record. Tanto que uma vez houve uma revolução de árbitros, está lembrado? Uma revolução do Dastolfi, Sim, que não sei o quê. Sim. Os caras queriam fazer eu falei, eu não posso fazer reunião com ninguém porque eu estou no programa do Aguinaldo Raiol. Se vocês quiserem ir até o Paramount, a gente conversa lá. O diretor de árbitros nessa oportunidade era o diretor financeiro da Record. Eu vou lembrar o nome dele, não. Era o diretor financeiro da Record. Cara, e quando o doutor Paulo soube, quase me mandou embora. Porque na Record tinha 3 tipos de comunicado. O amarelinho, que era do doutor Paulo, o azulzinho, que era do departamento comercial, e o cor-de-rosa. Eram 3. Quando saía o amarelinho... Adeus. Cara, eu cheguei na Record no dia seguinte e tinha um comunicado do Dr. Paulo pregado em tudo quanto era canto, assim. Como é que pode um funcionário meu, árbitro de futebol, fazer uma reunião contra a federação num teatro que é meu? Eu não sei o que eu faço com ele. Aí ele me chamou lá e falou, pô, não é justo o que você fez. Eu falei, não, doutor Paulo, sabe o que é? Eu tinha a direção do programa do Aguinaldo Raiol lá, eu não podia sair de lá para ir na federação fazer reunião. E eles queriam encontrar comigo, porque eu era uma palavra, entendeu? Forte, sim, imponente. E eu pedi para eles ir lá, a culpa é toda minha. Ah, ele engoliu aquilo e ficou por isso mesmo. O Rogério Rodrigues. Rogério Rodrigues é o diretor financeiro. Era diretor financeiro e diretor de árbitros. Nossa, que loucura. Mas eu era um cara, sabe, eu era um cara avoado. Então, mas eu não pensava naquilo que acontecia. Se eu tivesse errado,
eu pedia desculpa. Agora, então, já passou aquele tempo, assim, qual era o time mais ajudado pela arbitragem ou que financiava a arbitragem na época? Por coincidência, quem era o mais Acontece ajudado? que todo o tanto que nós gastamos, nós não descobrimos nada. Nada, nada. Você ouvia falar, Mas não tinha... mas não tinha prova. O que o cara contava, por exemplo, assim, que num jogo, em tal lugar, fulano de tal, estava na gaveta, explicava por quê. Fulano de tal estava arrumado para dar um pênalti para casa, time da casa. O cara bateu o pênalti, o goleiro pegou. Ele ficou quieto, tá, não sei. No segundo tempo, ele marcou o segundo pênalti. O cara chutou para fora. Como ele estava na gaveta, ele marcou o terceiro pênalti. E ele mesmo chegou para o jogador que bateu e falou, não, você não vai bater mais. Tipo boleiros. Essas histórias, por exemplo, o cara falava assim, fulano está vendido. Como é que o cara está vendido? O cara está vendido quando ele ficava observando o que o juiz fazia quando entrava em campo. Tem cara que faz o nome do padre, tem cara que bate no peito, tem cara que abaixa, mete na grama, tem cara que levanta a meia. É o sinal. Não. O juiz não sabia que ele estava sendo observado para ser vendido. Então ele falava para o presidente que ele estava tudo certo. Falava, presidente, vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor olhar que ele entrar em campo e arrumar a meia, pode estar certo que está tudo resolvido. Que absurdo. Pode me dar o dinheiro, se der tudo certo, o senhor me dá metade depois. Era assim que os caras conversavam. Por exemplo, você tem uma história, não sei se é verdade, que o cara foi apitar em tal lugar e ganhou uma melancia de presente. E só que o árbitro sabia que ele estava na gaveta, mas os bandeiras não estavam. Entendeu? Então botou a melancia no trem aqui em cima. E a melancia começou a pingar em cima da cabeça do bandeira. Teve uma hora que ele não aguentou, abriu a janela, pegou a melancia e pá! Jogou. Ela pegou naqueles negócios que dizia assim, tira de aí, né? Aquelas placas que identificam a cidade. Ela estourou e foi só dinheiro para tudo quanto é lado. Então são histórias que eles contam, mas que você não prova, porra, sabe? Mas agora eu era bem adolescente, tem uma história do senhor apitando um jogo da Portuguesa, o senhor escorregou, deu a maior confusão do mundo. O que foi aquilo, senhor? O senhor traumatizou a minha infância. O que foi aquilo? Não, eu escorreguei mesmo. Então, o que foi? Que jogo que era? Aquele jogo. Portuguesa e São Paulo? Foi de São Paulo. Não foi Portuguesa? São Paulo e Portuguesa. Aquele Queriam jogo. te matar. Vamos falar claro. Você torce para a Portuguesa? Não, mas eu tinha amigo meu que era torcer para a Portuguesa e ele queria te matar. Então, na antevéspera daquele jogo, faleceu a senhora, o senhor Américo Pereira, que era dirigente, certo? Da Portuguesa. São Paulo, São Paulo, não lembro. da Federação. Uma espécie de secretária que vivia lá, aqueles negócios que não... Entendeu? E o enterro dele foi na Beneficência Portuguesa. Eu estava conversando com o Aragão aqui, mas não sei quem aqui, e naquela oportunidade o diretor de árbitros era aquele Zé Ferreira Pinto, metido para burro. Presidente de Juventus. Presidente de Juventus. Eu estava conversando, só que ele entrou por nós, assim, e falou, não deu nem boa noite, nem nada, ele era um ignorantaço. Falou, olha, eu não te tirei do jogo, viu? Mas amanhã eu preciso dar esse título para o secretário. Era o Henri Aidar. Nossa. Que era, não sei se era presidente de São Paulo. Foi presidente do conselho. E ele era da Casa Civil, se não me engano. Ah, tá. Eu falei, tudo bem, doutor José, que tudo corra bem. Que tudo corra bem o cacete, você tem que fazer isso.
praticamente falando para você apitar pro São Paulo, roubar pro São Paulo. Exatamente, sim, que você entende. Sim. E como é que foi no jogo? O que aconteceu, Silvio? Não, aconteceu que eu não estava preocupado. Só que eu tinha a mania de quando eu marcava impedimento, eu ficava na linha de impedimento e mandava bandeira para a linha de fundo. Antigamente eles faziam isso. Quando teve uma falta, a Portuguesa ganhou esse jogo, ou não? Ou foi o São Paulo? O São Paulo ganhou. A Portuguesa queria se matar. Teve o gol impedir, você escorregou. Agora eu lembrei do lance. Pois é. Aí quando a defesa da Portuguesa estava plantada em linha, eu estava marcando o impedimento. Entendeu? Entendi. A falta foi ali, o bandeira está na linha de fundo, o goleiro está aqui. O cara, eu apitei, o cara bateu a falta, a defesa da Portuguesa parou. Sim. Parou. E o jogador de São Paulo entrou e ficou olhando para minha cara. Eu E falei, você vai. Ela parou e tirou o impedimento do cara e fez o gol. E o escorregão? Aconteceu que hora? Escorregão, porque eu escorreguei mesmo. Não, mas que horas que aconteceu o escorregão? Foi no segundo tempo, se eu não me engano, foi na grande. Esse jogo foi no Parque Antártico. Aí na área. Hoje é. Do lado de cá, na área aqui na piscina. Eu estava correndo, o campo estava molhado. Choveu. Ficou muito marcado. Aí eu pegando, estava mais correndo, porque eu tenho a perna curta, e acompanhando a descida do time do São Paulo ou Portuguesa? Portuguesa. Eu escorreguei mesmo e caí. Foi. E fiquei olhando o lance com o apito na boca, assim. E vi o negócio correr assim, deu tudo certo, cara. Não teve problema nenhum nesse lance. O que eles reclamavam é que naquela hora a defesa do Portuguesa parou. Sim, e o cara fez o gol. E o cara fez o gol. Ele ficou. Aliás, eu tive esse mesmo problema em São José dos Campos, que também foi o Dede Lameiro, que era o técnico do São José. Eu ouvi ele gritar do banco: pode parar que ele dá. Nossa. A defesa parou. Aconteceu a mesma coisa. O cara entrou no meio, não me lembro qual é o jogo. O cara entrou e fez o gol. E o São José perdeu. E aí foi pra cima. E para sair. Esse foi o momento pior? Não, o momento pior foi Bauru. O que aconteceu? Uma semana antes do jogo, eu fui apitar um amistoso do Corinthians na estreia do técnico. Quem era não? O técnico que o Corinthians estava contratando em Araçatuba. Em Araçatuba, teve um amistoso do Corinthians. E quando era amistoso, não mandava bandeira. Mandava só o árbitro. E nesse jogo, acho que era o Aimoré que vinha ser técnico do Corinthians. Eu sei que era um técnico famoso que foi fazer a estreia dele em Araçatuba. Sim. E eu fui de juiz. O Corinthians foi lá e ganhou o jogo. Olha a ignorância dos caras. No domingo seguinte, eles me escalaram para um jogo do Noroeste, em Bauru, contra o Araçatuba. Nossa Senhora. Cara, era um jogo decisivo para o Noroeste. Eu era na arbitragem, eu era muito verde, não sabia de nada. Todos os troços que eu aprendi, por exemplo, entrar em campo junto com os dois times, foi o Armando que me ensinou. Quando você vai Não voltar para o vestiário no intervalo, que não adianta nada, foi o Armando que me ensinou. Terminar o jogo na boca do vestiário, foi o Armando que me ensinou. Então, acho que aos 17, 18 minutos do primeiro tempo, teve o gol do Araçatubense, em Bauru, num jogo que era importante para o Noroeste. O cara fez o gol e ficou aquele vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E acabou 1-0 para o Araçatubense. O que eles pensaram? Este vagabundo aqui teve em Araçatuba semana passada
deve ter se acertado com o clube para a gente perder aqui em casa. Então tinha um goleiro afrodescendente do Noroeste. Estava do lado de lá, eu terminei o jogo aqui, o vestiário ficava lá. Eu vi o cara vindo em direção. Você já viu aquele desenho do Pica-Pau? Que a locomotiva vai em cima do Pica-Pau? Então, a locomotiva veio vindo e o Pica-Pau estava aqui andando. Ciente, porque naquela época um jogo do visitante ganhar fora de casa era um. O cara aguentou um pau firme lá, né? Fui andando, quando eu vi o bicho chegar, eu desci a escada. Lá embaixo tinha uma porta de vidro. E um cara lá de cima jogou uma cadeira. E a minha sorte foi que eu escorreguei no final. E a cadeira passou por cima da minha cabeça e estilhaçou a porta de vidro. Que loucura. Aí você descia a escada, entrava à esquerda, o chuveiro era aqui. E eu preocupado com os bandeiras. Ora, cadê fulano, cadê fulano? Cadê fulano, cadê fulano? Aí chegou o que estava do lado de lá, todo rasgado. Apanhou até. Deve ter tomado uns tapas, né? Que loucura. Pô, Silvia, sua vida é assim, nossa, a gente tinha que ter umas 8 horas de programa. Mas agora a gente vai pegar uns pontos principais, assim, pelo menos que chamam a atenção. Bandeirantes, você com o Luciano do Vale, vocês fizeram história. Por quê? O que deu tão certo? Porque o Luciano era um cara muito... Direto. Ele sabia que eu irradiava bem, eu sabia que ele irradiava bem, eu sabia que ele era chefe. Porque que força vocês dois juntos? Não, brigar, nunca brigamos. Não, que força vocês juntos, hein, os dois? Ah, sim. E aí, por exemplo, quando Que ano foi? Que ano foi? Só pra Hein? deixar... Que ano foi? Não pergunta de ano, que eu não lembro. Aí, por exemplo, eu dei a volta na América do Sul, com São Paulo, Libertadores, conheci a América do Sul inteira. Mas quando foi para o jogo final, lá no Japão, ele chegou e falou assim, Silvio, você não vai ficar chateado comigo? Quer dizer, era um filé, né? Um filé. Falei, não, por quê? A minha mulher quer conhecer o Japão. Falei, vai, meu filho. Mundial. Não tem problema nenhum, porra. Sabe? Não havia essa rivalidade, não tinha rivalidade. A Copa do Mundo da Itália, que o Brasil não ficou, tá falando. Eu fiz a final, ele foi embora, pegou a mulher dele e foi embora. Eu fiz a final da Copa com 4 comentaristas. Era o Gerson, era o Armando, era o Juarez e tinha mais um. Agora você imagina você comentar com 4 comentaristas sem causar constrangimento. Entendeu? Que loucura. Não, sem machucar um, chamou mais ele, chamou mais ele. Não. Cara, cada jogada era um. Ô, Gerson, o que você achou? Aí o Rivelino era o outro. Aliás, hoje no TBT, eu publico uma foto de um jogo que o Luciano fez em Brasília, com o time que ele tinha, dos veteranos. Sim. Tava, numa foto que eu publiquei, estava Gerson, Rivelino e mais um, e eu. Eu falei, olha essa linha média. Sensacional. Silvio, estão pedindo aqui para agora você falar sobre alguns conceitos. Por que você... Nós estamos vivendo uma época que os narradores estão virando estrelas, estão indo um para cá, outro para lá, a Globo terminou o monopólio.
Hoje, os narradores de futebol estão sendo avaliados quase como o peso de ouro. Você ganhou muito dinheiro na sua época, era? E como é que você acha essa hora que eles viraram estrelas? Você também. Sim. Então, estou à disposição. Então, mas o que você acha dessa fase agora? De fim de monopólio, Kleber, Galvão, Luiz Roberto, uma coisa que viraram estrelas. Como é que você resume essa situação, Silvio? São estrelas mesmo hoje em dia? Se está na moda, não teve uma época que os caras da Globo, novelista aí, era tudo estrela também? É a época, meu filho, porque tem tanto esporte na televisão. Naquela época nunca teria um canal de esporte especialista como Sport TV, como ESPN, entendeu? Hoje já tem espaço, porque tem produto para tudo isso. Então fica uma briga muito grande para você comprar o produto. Deixa eu fazer uma inconfidência. Não vai falar exatamente, mas teve algum grande salário seu, tipo, ou você acha que hoje as pessoas ganham muito mais? Porque eu perguntei isso para o Zico falou, olha, que absurdo, porque se fosse na minha época que eles ganham hoje como jogadores, eu estaria bem, demais, e eu mereceria. Você acha que... Como é? Houve a desproporção? Você ganhava muito menos que que eles ganham hoje, os narradores? Acho. Eu ganhei muito dinheiro em publicidade. Mas narrando, não? Não. Fazendo comercial. Sim, mas narrando não ganhou tanto como você acha que mereceria? Não. Era época ou como é que você coloca isso, Silvio? Eu acho que era época e era a empresa também, né? Naquela época não tinha tanta facilidade. Entendeu? Entendi. Silvio, você foi o único que conseguiu, numa Copa do Mundo, abalar a estrutura da Globo. Como é que foi isso? Conta como é que vocês articularam pela rádio. Aí foi o seguinte, o Rui Viotti, a Record não tinha dinheiro para comprar os direitos da Copa. Copa de 82? 82, na Espanha. Sim. Então o Rui Viotti, falecido Rui Viotti, deu a ideia do São Paulinho de eu transmitir pela rádio, AM e FM, da mesma maneira que eu fazia pela televisão, a Copa do Mundo. E como seria feito isso? Ele compraria os direitos de rádio. Eu tinha o Fábio Caetano aqui, que era um tremendo produtor, no meu ouvido. Estava lá o Rui Viotti, estava lá o Rony Rain, estava lá o Flávio. Nós não tínhamos o direito de televisão, de transmissão. Nós tínhamos o direito de reportagem, tal e coisa. Aí o Rui falou assim, mas nós temos que chamar isso aí. Se o Silvio está indo muito bem na televisão, como é que eles vão saber? Você está na rádio. Aí fazer aí uma chamada. Abaixe o som da televisão e ouça a Rádio Record. Fizemos chamada, botamos no jornal. O Rui era uma pessoa muito inteligente. Vamos fazer isso aqui, vamos mandar esse cara para lá. Só que no dia do jogo, a Record tinha uma câmera, a Globo tinha uma câmera exclusiva. Como ela sempre gosta de fazer, tinha uma câmera exclusiva. Ai, meu Deus, só eu posso fazer. E aqui no Brasil tinha o Fábio Caetano, que era um produtor, o magro, que ele ficava no meu ouvido. Ele falava assim, exclusiva, entendeu? Eu já falava assim, olha, essa imagem que vocês estão vendo agora aí é só dela, hein? É só dela, hein? Entendeu? E continua transmitindo o jogo, porque eu tinha um monitor na minha frente, mas eu não tinha a imagem da exclusiva, entendeu? Entendi. E cada vez que eles cortavam para a exclusiva, é só dela, hein? É só dela. E aquele jogo, esse campeonato da Espanha, quem perdeu foi a Globo. Tá.
Concorda? Sim. Quem perdeu foi a Eu Globo. estava no Sarriá, transmitindo para o rádio, e 10 metros para lá, 15 metros para lá, estava o Luciano, o Juarez e acho que o Boni e o Armando, ali na posição. Quando acabou o jogo, que o Brasil ficou desclassificado, o Flávio Prado, que estava do meu lado aqui, começou a chorar. Falei, calma, babaca, você está chorando por quê? Eu perdi a Copa do Mundo. Não fomos nós que perdemos a Copa do Mundo, cara. Quem perdeu a Copa do Mundo foram eles ali. Eles ali que perderam a Copa. Porque eles já tinham imaginado uma final da Copa com as mulatas do Sargentelli. Nossa. Do lado de lá, de frente para as câmeras, com a bandeira da Globo descendo. Que loucura. Eles tinham armado já isso? Já tinha armado, tinham contratado avião, estava tudo armado. Só que quem perdeu foram eles, não fomos nós. Mas para de chorar, cara, que frescura. Que loucura. Puta, e Silvio, como é que você imaginava que a Globo fosse perder o monopólio? Como é que você vê isso? Porque a Globo teve o direito de transmitir todos os jogos de futebol por mais de 40 anos. Agora está tudo esfacelado. Quer dizer, dividiu. Como é que você vê esse fim? O mundo dá volta. O mundo dá volta. E era difícil estar do outro lado quando a Globo tinha monopólio? Foram. Dá um exemplo do Ido, Silvio, que você deveria dividir pelo menos a transmissão, ou de um jogo ou de uma Copa. Qual que mais te doeu não poder? A gente precisava saber que jogo ela ia fazer para a gente poder fazer também. Então, um dia nós fomos para aquela cidade balneária lá da Espanha, Marbella. Marbella. Um dia nós fomos para aqui, ia ter um jogo ali perto de Marbella. Aí nós fomos para lá, eu e o Pedro, nós sabemos. Quando nós chegamos lá, o Rui Viotti falou, o jogo não é mais esse, vem de volta. Nossa. Aí vai atrás de avião, vai não sei o quê, Tipo, corre. a Globo mostrava o que queria. O que ela queria, nem, a hora que ela queria, onde ela E queria. até nem deixava, às vezes, transmitir, mesmo que não tivesse. Ela dava para você a obrigatoriedade dos 3 minutos. Só, Isso entendi. ela nunca negou. Sim, os gols. Geralmente lance e gols. Mas muitas vezes a Globo comprava coisa e não mostrava. Agora, quer dizer, agora acabou Não esse mostrava monopólio. e não emprestava. Nem emprestava. Porque depois que começou a aparecer o Sport TV, o que ela comprava, o que ela não usava, Sim, ia para o dava Sport pro Sport TV, TV. o que era muito justo. Mas comprei, paguei, vou usar onde é meu. Ô, Silvio, tenta explicar para as pessoas o que foi o Clube dos Esportistas, Silvio. Tenta explicar. E como nasceu? O que era? O que foi? Cara, a Record tinha um programa chamado Sétimo Andar Encontro Marcado. Década de 80. Naquela época lá, não me Sim. pergunta, porra. Sétimo Andar Encontro Marcado que o Elian Saldo fazia. Então o que era? Um programa de classe que reunia políticos, entendeu? Grandes personalidades. Aí eu falei para o seu Paulinho, não dá para fazer esse programa de uma maneira esportiva? Tudo bem, faz um piloto aí. Naquela época já tinha piloto, hein? Faz um piloto aí. Fizemos. Deu certo. Não Mas- tinha, hein? Mas a ideia do programa qual era? Era A você- ideia do programa era você, eu acho que num ambiente fora, um ambiente mais social, um ambiente mais... Você conseguiria tirar dos entrevistados mais coisas. Então, a gente servia Campari, a gente servia uísque no programa, entendeu? Para já maciar o Para entrevistado. amaciar o cara, entendeu? Para deixar ele bem à vontade. Era essa a ideia. Queria que você me resumisse algumas histórias, alguns conceitos que você tem, por exemplo, sobre o Pelé.
Como é que foi conviver com o Pelé? Que você teve uma convivência gigante. Quem era o Pelé, afinal de contas? Fora das câmeras que ninguém sabe. Como era o Pelé? Pelé era um ser humano. Gentil, educado, nunca negou. Eu me lembro que uma vez nós estávamos jantando com o Galvão lá em Quito. Acho que foi Quito. Estávamos jantando, chegou a conta, o Galvão pagou, porque o Pelé não punha a mão no bolso. Saímos e entramos no carro. Quando nós estávamos sentados no carro, o Pelé levantou e falou: "Ô, eu preciso dar um autógrafo para o cozinheiro, que tinha ido na mesa quando a gente estava jantando, que tiraram ele da mesa. O médico tirou ele da mesa. Ele levantou do carro, foi até a cozinha do restaurante para dar um autógrafo para o cozinheiro. Naquela época não tinha essa câmera que você focaliza, não tem. Na Espanha, num voo de Madrid para Barcelona, nós estávamos no meu avião. Eu entrei, sentei na cadeira do meio. Ele entrou, sentou na cadeira da janela. No meio do voo, ele dormiu, encostou a cabeça aqui e dormiu de tão cansado que ele estava. Porque ele era, sabe, os caras puxavam ele para cá, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Ele era um cara, sabe? Num jogo em Barcelona também, numa saída de estádio, ele estava passando com o carro assim, e eu estava andando a pé para ir embora. Ele parou o carro, me puxou para dentro do carro. Então, qual é o jogador de futebol que faz isso hoje? Nenhum. Quem? Nenhum. E você acha que o Pelé foi valorizado como deveria aqui no Brasil? Em vida ou não? Ele foi enganado também por muitos assessores dele, entendeu? Ele comprou uma casa foi roubado praticamente, uma casa de artigos sanitários em Santos. O cara que era sócio meteu a mão no bolso. Teve um tal de Pepe Gordo aí que parece que meteu a mão no negócio dele. Mas eu digo, valorizado pelas pessoas. Ele foi o ídolo, ele teve o tratamento como ídolo que merecia em vida aqui no Brasil ou não? Não. O que o Flávio Cavalcante diz sobre o Brasil? Não lembro, não sei. Não lembro dos seus heróis. E o que você sentiu no velório do Pelé? Tem tudo a ver isso. O que você sentiu no velório do Pelé, os jogadores campeões do mundo não indo? Achei uma falta de respeito. Aliás, essa palavra respeito está muito desusada no nosso país, em todos os setores de atividade humana. Em todos os setores. Falta respeito. Para o futebol brasileiro vai completar 24 anos sem o título mundial, com a sua visão, você acompanhou os títulos mundiais que o Brasil conquistou, o que aconteceu com o futebol brasileiro? Começou aquele negócio. Eu vou convocar o amigo do amigo do amigo. Por interesse ou dinheiro? Interesse, claro. E aí? Você imaginou quanto um jogador que não é da seleção é convocado, quanto ele passa a valer? O que aconteceu? Não estou dizendo que tenha levado o dinheiro ou não. Sim. Todo o tempo que o Tite teve na seleção, a seleção esqueceu o país de onde ele era. Amistoso é tudo na Inglaterra, na França, no Japão, no Cato, na caçarola. Ela se esqueceu de que tem uma torcida no Brasil. E que nós temos o pessoal do norte, do sul, do meio. Por que ela nunca jogou aqui? Então agora fica essa dificuldade, sendo eu que está muito difícil a seleção brasileira contratar jogos com um time estrangeiro. Sim. Por quê? Porque eles estão lá com a Supercopa lá. O torneio é jogar com os europeus porque eles jogam a taça deles. Então, entendeu? Então nós estamos pagando o que nós fizemos. E, Silvio, com a tua visão, assim, você encontrou milhares de jogadores,
Como é que você definiria, eu sou um marciano, quem é Neymar? O que significa e representa Neymar para o futebol brasileiro? Neymar, no meu modo de ver, foi um garoto mal educado. E quem deu o mau exemplo na educação dele foi o pai dele, que botou na frente dele todas as facilidades que um moleque possa ter. Porque achava que o dinheiro paga tudo, compra tudo, faz tudo. E ele está custando na própria pele, está sentindo na própria pele, o porquê. Hoje, quando ele perde 5 milhões num jogo de pôquer, na internet, ele dá risada. Quando o cara fala assim, o Pelé perdeu 5 milhões hoje no jogo de pôquer, ele deu risada. E ele responde do outro lado, o dinheiro é meu. Ele esquece, o pai dele esquece, que um jogador de futebol é um exemplo para as crianças. Quantas crianças não imitam o jogador? Sim. Pelos exemplos que ele dá, dentro e fora de campo. Quantos? Então, essas crianças que adoram o Neymar, tem que saber que ele não é esse anjinho, não. Entendeu? Ele tanto não é um anjinho que ele bate na cara do torcedor. Tanto não é um anjinho que ele briga no vestiário. Tanto não é um anjinho que ele acha que ele é o maior do mundo. E, Silvio, que legado você acha que você deixa, por exemplo, para os novos narradores? Quem é Silvio Luiz? O que ele ensinou? O que você acha? Qual a sua marca que você deixa para os narradores brasileiros? O Silvio Luiz deixa uma marca, primeiro, de um bom pai de família. O Silvio Luiz deixa uma marca também de um bom profissional. O Silvio Luiz deixa uma marca que não puxou nunca o tapete de ninguém. O Silvio Luiz deixa uma marca de que não vai ser se tem alguém querendo seguir a mesma maneira de transmitir que o Silvio Luiz. Você não embora vê? tenha uns aí que tentem. Você já viu vários. O Silvio Luiz não deixa um monte de bordões aí para quem usar, mas diga assim, como diria Silvio Luiz, porque eu, quando usava bordão de alguém, como dizia, a última volta do ponteiro, como diria Jorge Cury. Você cita. Eu dizia assim, como diria o saudoso Jorge Cury, a última volta do ponteiro. É o mínimo que você espera. É o mínimo que eu espero, dar valor àquilo que eu criei, que eu produzi. Entendeu? Só isso, mais nada. Agora, terminando já, Silvio, só algumas pessoas para você dar uns conceitos. O que você acha de algumas pessoas? Não, com os conceitos geral. Você fica à vontade, fala o que você achar. Luciano do Vale, o que ele representou para o Brasil? Ou para a sua classe de narrador? Ele representou uma completa modificação, porque ele, além de ser narrador, virou um tremendo do empresário. Entendeu? E ajudou muita gente. Tenho muita saudade do seu Bolacha. J. Ávila. J. Ávila. Também foi um repórter que quis dar um passo maior que a perna. João Avelange. Foi engolido pelo poder. Ricardo Teixeira. Outro que foi engolido pelo poder e o poder comeu ele. E, Silvio, se você pudesse voltar, assim, o que você faria diferente na sua carreira ou não faria nada? E você está chegando agora para o que você gostaria? Olha, não, a minha trajetória foi essa, limpa e firme. Faria tudo de novo, igualzinho, não mexia em nada. Não mexeria em nada? Separaria até... Não separaria nada, deixa eles no meio, aqueles furicos sozinhos. Mágoa não ficou com nenhum veículo, porque puxaram seu tapete algumas vezes, pelo menos que todo mundo diz. É da vida, cara. É da vida. Ninguém, Você perdoa, não tem mágoa de ninguém?
nada de ninguém? Só aquele pontapé na bunda que eu tomei. Essa Então. mágoa vai ficar. Você está falando do Milton Neves. Ele disse que ele veio aqui, ele disse que pediu desculpa para você não aceitou. Mandou uma garrafa de vinho num restaurante que você estaria. Não teve isso? Eu estava uma vez jantando num restaurante lá em Alphaville. Mas o que aconteceu, Silvio, na verdade? Você meteu o pau nele no... O que aconteceu? Ali era o seguinte, ele tinha uma coluna no jornal Sim. e que dava notícia, tá? O Silvio Luiz foi para cá, o Silvio Luiz foi para lá, o Silvio Luiz está ganhando tanto. Eu falei, porra, Milton, para com esse negócio de dizer que o Silvio Luiz ganha tanto. Naquela época estava um tremendo negócio de sequestro. Falei, porra, cara, o Silvio Luiz comprou uma casa não sei aonde. Falei, Milton, por favor, para com esse negócio. Aí eu fui convidado para fazer o programa do Raul Gil aqui mesmo. Só que era no aeroporto, se não me engano. E aquele negócio de tira o chapéu para quem? Não tirou o chapéu, foi lá ou não? Não, eu só sei o programa. Aí apareceu o chapéu com o nome dele. Falei, não conheço, não sei quem é, nem sei o que faz. Peguei o chapéu e joguei longe. Eu estava saindo do programa, por uma porta. É lógico que eu estou saindo por uma porta, né, porra? Queria que eu entrasse por uma porta. Ele estava me esperando aqui do lado e falou assim, não posso falar o palavrão. Sim. Você é um PQP. Me deu um pontapé na bunda. E eu tinha sido recém-operado. Nossa. É evidente que ele não sabia que eu estava recém-operado. E isso aí, ele já tentou pedir desculpa. 100 vezes. Para ele aceitar desculpa para ele, o que eu vou dizer para os meus filhos? Olha, eu aceitei a desculpa de um cara que me deu um pontapé na bunda. Entendi. Como é que eu vou fazer? Se os 3 filhos que eu tenho concordarem em que eu faça as pazes com ele, eu farei. Muito a contragosto, mas farei. E Silvio, você é uma história de superação em todos os sentidos, inclusive na idade, na energia, é um absurdo estar perto de você, que você transmite essa coisa de firmeza, a narração tua, você está sempre atuante. Você vai até onde? É isso que te estimula a ficar vivo? Você não vai se aposentar? O que você pretende da sua vida, Silvio? Aposentado eu já estou, né? Você é aposentado, tá? Você está narrando aqui os jogos? Aposentado do INSS. Tá, mas Bom, depois está transmitindo. Não, você entendeu, Silvio, deixa de ser sacana. Eu não pretendo me aposentar. Enquanto os caras me quiserem, eu estou à disposição. Ainda mais agora que o mercado está aberto, vai dar que dá certo, entendeu? Embora eu esteja numa bela de uma empresa, que é lá a Rede TV, que me trata muito bem, sim, com muito carinho. Né, Alex? Você que me trata bem. Perdi agora um grande chefe lá, o meu querido, que saiu de lá, o Franz Wazek, que não está mais lá. Mas também foi sempre um cara muito legal comigo. Seu Amilcar, o Marcelo, está tudo indo, tudo beleza, sem problema. Bom, então, Silvio, só posso agradecer você e por tudo que você já fez para a carreira de muita gente. Ó, falando diretamente, uma das pessoas mais generosas para se trabalhar. Trabalhei com você no Band Esporte, foi espetacular. Você, uma pessoa completamente diferente. Todas as pessoas com que eu converso só têm elogio. Muito obrigado por tudo que você fez no jornalismo esportivo do Brasil. Você precisa parar de ser ansioso. Você tem tanta vontade de dar a notícia que você tem. Ninguém vai passar na sua frente. Ninguém. Então, transmita ela com mais sossego. Tá certo. Porque você sabe que você é o melhor repórter esportivo mais bem informado do Brasil. É isso. Você sabe. Isso. E para ser isso que você estudou, você batalhou, você tem o seu caderninho com o telefone do mundo inteiro. Agora, não tenha pressa de dar a notícia, ela não vai fugir. Eu vou seguir essa... Você é muito ansioso para dar a notícia. É briga pelo furo, Silvio.
Ninguém vai dar o furo, cara. Dá o furo quem quer dar o furo, entendeu? Mas você... quando você tem a notícia, você já postou na sua página. Sim. Mas você fica ansioso para dar a notícia na televisão. Mas ela já está lá, cara. Se é furo, você já deu, cara. Então, como você pode dizer assim, como vocês viram há pouco na minha coluna, boa. entendeu? Então, para dizer que você já deu a notícia. Perfeito. Entendeu? Vou levar para sempre mais um ensinamento. Não, que é isso. Silvio, brigadaço. Obrigado de verdade. Obrigado, pessoal.